Amitiers, vocês já ouviram falar em lookismo? Ainda não? Não se preocupem, esse termo é novo e, aparentemente, ressalta e valoriza hábitos e comportamentos saudáveis, principalmente entre homens. Porém, esse conceito, levado ao extremo, pode esconder muito preconceito, discriminação e doutrinamento. Por isso, no talk de hoje, nós vamos falar sobre looksmaxing e como usá-lo a nosso favor sem nos deixarmos engolir por ele. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Via de regra, lookismo é o realce da sua aparência, envolvendo uma dieta saudável, a prática de atividades físicas, cuidados com a aparência, pele, cabelo, barba, além da escolha adequada de peças de roupas e atitudes sociais. Embora a beleza seja um conceito fluido e variável ao longo do tempo, algumas pessoas nem têm que se esforçar para ficarem bonitas, enquanto outras dão um duro desgraçado para melhorar sua imagem. Afinal, ter uma boa aparência chama muito atenção, especialmente quando a gente não conhece o outro. O cérebro humano leva 3 segundos para fazer a primeira análise e resolver se gosta e vai ficar ou se desgosta e vai rejeitar. Daí, sua aparência pode mudar um date, despertar um interesse no novo crush ou até ser um diferencial para uma vaga de emprego. A adequação dessa aparência para agradar uma pessoa ou um grupo é que se chama lookismo. E quando ele é associado ao visagismo, que é um conjunto de técnicas usados para valorizar a beleza de um rosto, como maquiagem, cosméticos, design de sobrancelha, tintura e corte de cabelo, etc., temos o conceito do looksmaxing, que é a busca pela maximização da beleza geral, valendo-se para isso de técnicas de cuidados diários e até mesmo procedimentos estéticos e cirúrgicos. Só que isso pode ser bem mais difícil do que muitos homens imaginam. De acordo com o Guia do Looksmaxing, são muitos os fatores que precisam ser e estar harmônicos para maximizar a beleza do homem. O primeiro e principal aspecto é a proporcionalidade entre rosto, cabelo e barba. Assim, todo homem pode e deve contar com os serviços de um bom cabeleireiro para fazer um corte de cabelo e barba que valorizem o formato do seu rosto. O looksmaxing diz que se você não tem aquela sonhada barba de lenhador, existem tratamentos clínicos e até cirúrgicos como implante de fios que podem te ajudar. Os procedimentos de harmonização facial, e aqui a gente está falando de botox, preenchimento facial, bioestimulação de colágeno, laser e todos os recursos que a medicina moderna fornece, devem ressaltar ou corrigir traços que não sejam harmônicos. Na teoria lookista, homens, em geral, gostam de traços faciais bem marcados, o que indica força e remete a uma certa brutalidade que combina muito com os olhos de predador, chamados Hunter Eyes. Grooming é o termo em inglês que, no caso do looksmaxing, pode ser traduzido por asseio, que corresponde principalmente à aparência higienizada que o homem apresenta. Por isso, é de extrema importância tomar banho diariamente, lavando as regiões do corpo com sabonete, além de utilizar hidratantes corporais sempre e esfoliação corporal de vez em quando. Um bom skincare inclui esfoliar, limpar e hidratar a pele. Pele oleosa, com cravos e acne, para os adeptos do lookismo, é coisa do século passado. É importante também investir na hidratação dos lábios, especialmente em climas frios. Outro aspecto que os lookistas pregam é fazer o design de sobrancelha, para eliminar os pelos que desaliem o seu desenho. E falando em pelos, não se esqueçam de cortar os do nariz, nem os da orelha. Cuidados com os dentes são tão necessários quanto com o restante do corpo. Então, não deixe de escová-los após cada refeição e não se esqueça de usar fio dental. Além, naturalmente, de sessões de alinhamento e clareamento dentário, facetas e harmonização do sorriso conforme o rosto. Cuidados com a gengiva são indispensáveis. Afinal, nenhum lookista quer ter um sorriso menos do que perfeito, não é mesmo?
E para manter um corpo saudável, o homem precisa praticar constantemente atividade física. Assim, você sai do sedentarismo e, de quebra, fortalece os músculos e reduz o peso corporal. Também é importante ter em mente que uma boa alimentação é fundamental. E entende-se por uma boa alimentação dietas balanceadas e ricas em fibra, proteína e carboidrato. Os suplementos e complementos alimentares, por sua vez, podem ser grandes aliados. Maximizar a beleza é também investir em peças de roupas estilosas. A roupa pode tanto construir como destruir um visual. Roupa é sinônimo de comunicação, que expressa a sua personalidade sem você nem precisar falar nada. Vestir-se de acordo com a ocasião, chamado dress code, considerando o caimento da roupa e o seu biotipo, fala muito sobre a satisfação e o respeito que o homem tem em estar com outras pessoas. Também é muito importante ter uma fragrância de identidade para usar todos os dias e aprender que existem perfumes para cada ocasião, noturnos, diurnos, lugares abertos, etc. e tal. Isso faz total diferença. O último aspecto citado no guia do Lux Maxim é saber se comportar em ocasiões sociais ou familiares. Nesse caso, é importante ficar atento para manter uma postura sempre ereta e prestar atenção à altura da sua voz e os gestos que você faz ao falar. Tudo isso, segundo o manual do Lux Maxim, vai contribuir para a boa impressão que um homem pode causar. E tem mais, buscar essa boa impressão no mundo virtual também é possível. Para isso, o homem precisa se atentar a tirar as melhores fotos possíveis com boa iluminação e bons ângulos para atualizar suas redes sociais ou até mesmo sites de oportunidade profissional. Estudos comprovam que os seres humanos são atraídos para a beleza como as pessoas com fome são atraídos para a comida. O gosto pela beleza é baseado em fatores biológicos e não sociais. Apesar de muitas marcas estarem abandonando esses padrões, que muitos defendem terem sido criados e reforçados pela publicidade, o conceito tradicional de beleza ainda exerce algum peso social. E até aqui está tudo bem. A vaidade faz parte das características humanas. O problema começa quando tudo isso deixa de ser saudável e passa a comandar a vida tanto de homens quanto de mulheres. Fato é que, quando a sociedade dominante começa a ditar normas e regras para exercer um papel seletivo sobre corpos, delimitando espaços de convívio onde uns são aceitos e outros não, passando a ideia de que é o corpo que conduz ao poder e, consequentemente, ao prazer, essa sociedade só está estimulando discriminação, um dos maiores problemas da humanidade, seja por racismo, sexismo, orientação sexual, xenofobia, idadismo, etnocentrismo, situação econômica social, motivos para preconceito nunca faltaram. E como a gente nunca está satisfeito com os problemas que já tem, vamos somando a tudo isso as discriminações do luquismo, que no limite refere-se a uma postura segregadora com base na aparência das pessoas. A expressão lookism, em inglês, começou a ser conhecida quando, em 2016, uma grande empresa britânica suspendeu uma funcionária que se recusou a usar sapatos de salto. Desde então, o termo, assim como a atitude, só tem ganhado terreno. No mundo corporativo, a tomada de decisões, declaradas ou não, regidas pela atratividade trazida por padrões de roupas, peso, altura, beleza facial, idade, gênero e aparência, em geral, são manifestações lookistas. Nos fóruns de internet, o lookismo prega que a aparência é o fator primordial para se conseguir sucesso na vida pessoal e profissional. Os lookistas mais radicais acreditam que, primeiro, a aparência é a coisa mais importante para atrair alguém. Assim, não ter a própria casa, carro ou renda financeira não é um malefício tão grande quanto não ter boa aparência. Os defensores do lookismo costumam colocar a aparência acima de outros fatores como confiança, atitude e riqueza. Os lookistas têm uma verdadeira obsessão por discutir atratividade física, isso é, traços físicos que tornam tanto homens quanto mulheres mais atraentes, buscando inclusive bases científicas para justificar isso.
Nos fóruns, eles falam sobre simetria facial, sobre ter uma mandíbula bem desenvolvida e o que fazer para obter os tais hunter eyes. A altura importa muito, daí eles acabam discriminando inclusive os baixinhos. A visão ideológica e cultural dos luquistas tem muitas vezes relações com as comunidades Incel, MGTOW e Red Pill, que compõem a manosfera. Grupos masculinos que pregam a objetificação feminina, a misoginia e a LGBTfobia. Todos da manosfera têm em comum um discurso de ressentimento em relação às mulheres, com algumas especificidades em cada uma das comunidades. Enquanto os Red Pill pregam que é necessário se aproveitar das mulheres, tornando-as submissas para recuperar a virilidade perdida, os Incel, auto-intitulados celibatários involuntários, culpam as mulheres por não conseguirem ter relações sexuais e endossam a violência contra qualquer grupo sexualmente ativo, inclusive a comunidade LGBTQIA+. Já os MGTOW, sigla para Men Going Their Own Way, em português, homens seguindo seu próprio caminho, acreditam que a sociedade deve romper com as mulheres porque, segundo eles, o feminismo tornou-as perigosas. Pelo amor, hein, Amichers? 2024 e a gente ainda tem de conviver com esse tipo de atrocidade? O luquismo ainda contribui para criar ou aprofundar desigualdades sociais, porque o acesso a todos esses recursos custa dinheiro e, às vezes, muito. Como disse John Rawls, professor de filosofia política na Universidade de Harvard, abre aspas, não é justo nem injusto nascer-se feio ou bonito, mas é injusto preferir para um determinado lugar uma pessoa bonita em circunstâncias em que, eventualmente, a feia teria outros requisitos, estes sim, importantes para um bom desempenho. Fecha aspas. Bom, Amichers, para concluir, vamos lá. Primeiro, a maioria dos luquistas não é discriminador e nem preconceituoso. Eles só estão antenados com uma tendência atual. E não há nada errado em se ser vaidoso. A boa aparência é realmente uma ferramenta para convívio social. A gente só precisa lembrar que na tentativa de ajustar a nossa aparência às demandas da sociedade, fácil, a gente acaba virando caricaturas de nós mesmos. O errado é a gente radicalizar e acreditar que o nosso único valor está na casca, no meio ou no grupo, esquecendo do recheio e ainda mais discriminando as pessoas que não correspondem ao nosso ideal. É isso aí. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitié Talks, o podcast da Clínica Amitié. Você pode ouvi-lo no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitié Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no YouTube, no Google Podcasts, no Castbox ou no Apple Podcasts e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Mila Bessa, direção de Fernando Dourado. E se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar os nossos podcasts nas plataformas de áudio. Engaja com a gente. Você pode nos dar um joinha no YouTube ou estrelinhas no Spotify. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.